Irmãos e irmãs, celebrando hoje o 23º domingo, tempo comum. A palavra de Deus nos aponta a nossa caminhada cotidiana, mas acima de tudo, sobre muitas vezes que nós somos surdos e não compreendemos, não ouvimos e fazemos com que a palavra de Deus venha transformar a nossa vida. O texto que ouvimos hoje, Marcos, faz um grande paralelo ao Antigo Testamento, onde então nos é colocado. Nesse momento, aquele homem, ele é levado até Jesus. Ele não possui nenhuma enfermidade física em que ele possa caminhar sozinho. Na realidade, então, ele é levado. Homem este que está escravo dos seus erros, escravo dos seus pecados. A região em que Jesus está é a região onde então acontece a adoração a diversos ídolos. E o próprio Deus verdadeiro, é tirado de lado. O ídolo é a personificação de Deus, onde então o ser humano precisa olhar para Deus através de personagens, de figuras, ou elas, figuras com a imagem de animais, ou figuras com a imagem do próprio homem. Onde então, ao olhar para aquela figura, reconhece um Deus, mas um Deus limitado, pois cada Deus, como na mitologia grega, é um Deus para algo específico, e não o Deus monoteísta, o Deus que acreditamos que Ele é infinito e não finito. Infinito, Ele não possui limites. Deus, Ele é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. E um Deus sendo limitado não é o nosso, sim Deus presente no meio de nós. Jesus faz com que esse homem, então, faça a experiência de Deus, tirando ele de lado e no diálogo com ele, fez com que aquele homem pudesse ouvir e falar perfeitamente. No texto que escutamos, Jesus toca no homem, como ainda em Gênesis temos Deus que modela a humanidade. Através do barro faz a humanidade, os nossos primeiros pais, Adão e tão logo depois Eva. A humanidade que é constituída do barro, a humanidade que Deus modela com suas próprias mãos. Deus vai modelar esse homem, Deus vai tocar esse homem e ao tocá-lo o garante poder ouvir a sua palavra. E ele falava com dificuldades. Texto, Jesus toca também a sua língua de tal forma que ele possa anunciar, testemunhar o que ele experimentou. Ouvimos no texto, irmãos e irmãs, que Jesus pedia que eles não contassem, não fizessem propaganda dele, mas todo aquele e aquela que é atraída por Jesus, sua vida muda. E a alegria é tanta que não guarda para si. Igual aquelas fofoquinhas, sabe, que acontece por aí? Então, o fato do encontro com Jesus não é uma fofoca, mas é um testemunho de fé. É uma experiência verdadeira em que aquele homem fez e fez com que outras tantas pessoas também experimentassem. A palavra de Deus, ela precisa ter destaque, espaço na nossa vida. O homem, atento, aos ouvidos abertos, pôde compreender o que Deus queria para ele. Nós, muitas vezes, abrimos os nossos ouvidos e falamos corretamente o que o Senhor deseja aos nossos irmãos e irmãs, ou ainda estamos privando disso acontecer em nossas vidas. Estamos fechados os ouvidos de tal forma
e não compreendemos, não queremos testemunhar e não fazemos a experiência de Jesus. Quando fizermos e viver plenamente o testemunho do encontro com Deus, a nossa vida muda, a nossa sociedade muda, pois Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é a verdade. Ele é que nos coloca no momento de dor a verdadeira alegria. No momento de desespero, Ele nos dá a esperança. Jesus é esse que nos coloca no eixo da nossa vida, o eixo da nossa história. Por isso, irmão e irmã, com o convite deste mês que a igreja há 50 anos faz, por que não colocar em casa a palavra de Deus em destaque? Tomarmos a Bíblia, colocar em seu altar e fazer a leitura dela, para que então a sua vida possa também ser modelada, transformada, renascida. O homem modelou, Jesus modelou a vida daquele homem, ele pode modelar a nossa, basta querermos. E existem duas formas boas de fazer leitura. A primeira, leitura da palavra de Deus, pegando de Gênesis a Apocalipse, lendo um pouquinho a cada dia, ou acompanhando a liturgia diária. Todos os dias, a igreja nos coloca leituras, primeira leitura, salmo, evangelho, e em 3 anos concluiremos, então, a leitura da palavra de Deus. Mas, leitura por leitura, não como um romance, a palavra de Deus deve ser, mas uma leitura que transforma a vida. Rezemos.